E aí, gente, tudo certo? O vídeo de hoje é para mostrar para vocês as minhas leituras feitas no mês de março. Março foi o mês que eu continuei lendo bastante coisa e, por coincidência, eu li exatamente a mesma quantia de quadrinho que eu li em fevereiro, né? Foram 47 quadrinhos lidos, entre mangá, Bonelli, super-herói, mensal, enfim, várias coisas. E não vou enrolar muito, senão o vídeo vai ficar muito longo. O vídeo de leituras do mês sempre fica com mais de 1 hora. Mas, enfim, como sempre, tudo separadinho por editora. Vou falar um pouco sobre cada um dos quadrinhos, mostrar a arte e tudo. Então, fique aí que vocês vão ver todas as minhas leituras feitas no mês de março. Já dá até pra ver aqui, né, que a pilha tá bem grande mesmo. Mas eu vou começar com alguns mangás aqui. Primeiro, 2 mangás da editora Panini, que foi o Initial D. Eu li o volume 2 e o volume 3 do Initial D, né, o mangá escrito e desenhado pelo Shuichi Shigeno. Já tem um vídeo sobre o primeiro volume de Initial D aqui no canal. Eu gostei muito e, assim, eu continuo gostando muito, gostando até mais, na verdade, do que eu tava gostando do primeiro volume, né? O Initial D é um mangá sobre corrida de carro e drift e corrida na montanha, que é uma coisa que eu gosto bastante. E no primeiro no primeiro volume, né, a gente é apresentado a esse personagem aqui, que é o Takumi. E, assim, o primeiro volume serve bem de apresentação mesmo. Ele já disputa uma corrida, mas é uma coisa que ele não queria exatamente fazer. E aqui no segundo volume continua isso, né? O primeiro volume termina iniciando uma corrida e esse segundo volume já começa com essa outra corrida. Mas vai tendo várias corridas ao longo do mangá. Mas eu achei muito interessante esse terceiro volume aqui, porque aqui meio que para de ter essa grande apresentação do Takumi, né, que é o personagem principal, e começa a dar foco também para outros personagens, porque tem vários personagens coadjuvantes que no primeiro e no segundo volume ficam bem de lado, assim, mas nesse terceiro volume tem um foco maior em um dos personagens secundários que eu gostei bastante, né, que vai envolver a relação, ele vai começar a desenvolver um relacionamento com essa menina aqui, que é uma corredora nova que eles encontram. Enfim, bem legal, ainda tô, assim, muito ansioso com esse mangá. Eu sei que já saiu o volume 4 e não vejo a hora de pegar. Mas caso você queira saber mais sobre esse mangá, vai lá ver o vídeo que eu já fiz sobre o primeiro volume. E vai ter um vídeo sobre o volume 2 e 3 juntos também. Eu pretendo ir comentando todos os volumes do Initial D. E outro mangá muito bom que eu li, que o vídeo específico sobre ele vai sair... Não, já saiu, na verdade, né? Que eu tô gravando esse vídeo antes. Mas é o Old Boy, né? Publicado pela editora Comic Zone. É escrito pelo Garon Tsuchiya e desenhado pelo Nobuaki Minegishi. O Old Boy é o mangá original que deu origem àquele filme sul-coreano extremamente famoso e depois aquele filme americano que não é tão legal, mas eu gostei muito, muito do mangá do Old Boy. Como eu disse já no vídeo do mangá, são 600 páginas, tá? É um tijolão assim, mas a leitura flui que é uma beleza, porque todo o desenvolvimento, todo o suspense do mangá é muito bom, muito bem feito mesmo, e te deixa cada vez mais preso para descobrir o que vai acontecer em seguida, né? E o desenho também eu acho muito bonito, eu gosto muito dessa estética de mangá dos anos 90, assim, eu gosto bastante mesmo. E como deu pra ver, né, eu abrindo aqui o mangá, apesar dele ser grossão, assim, 600 páginas, ele é bem gostoso de folhear, assim, você não tem que ficar forçando ele pra abrir nem nada. Mas, enfim, já tem um vídeo no canal sobre ele. Recomendo vocês assistirem esse vídeo e recomendo também vocês lerem esse mangá, que vai ser publicado mensalmente pela editora Comic Zone e vai acabar no volume 3. Então aí em maio já vai estar... esse mangá já vai estar completo aqui no Brasil pela editora Comic Zone. E agora um quadrinho da Conrad, que é um quadrinho bem antigo, que eu comprei ele usado, ele tá até meio
meio detonadinho. É um quadrinho que saiu em 2002, se não me engano. Não, saiu aqui no Brasil em 2003, que é o Estigmas, que é escrito pelo Cláudio Piessanti e desenhado pelo Lorenzo Mattotti, que é um quadrinho muito, muito bom. Eu escrevi uma resenha sobre ele para entrar no Instagram. No momento que está saindo esse vídeo, na verdade, não sei se já saiu essa resenha ou não, mas é um quadrinho que eu gostei muito, e eu sempre tive muito interesse nele, porque, assim, é um quadrinho esgotado, né? Hoje em dia é mais difícil de achar, mas você acha relativamente fácil em sebo e tal. Mas eu sempre ouvi falar muito desse quadrinho porque muitas pessoas que entendem muito de quadrinho e muitas pessoas que fazem quadrinhos também gostam muito do Estigmas, né? Então eu já tinha muito interesse em ler ele. Gosto muito do Lorenzo Mattotti, que é o desenhista dessa edição. E, assim, sinceramente, assim, do que eu me lembro, é um dos quadrinhos mais tristes que eu já li na minha vida. A parte final, assim, o último quarto do quadrinho, mais ou menos, é muito triste. Sim, realmente muito triste. Chegou a encher meu olho de lágrima, mas eu gostei muito desse quadrinho, que vai contar a história desse personagem principal aqui, que ele não tem nome, em momento nenhum a gente sabe o nome dele, e ele tem 2 estigmas na mão, né, que são essas feridas aqui na mão dele, que não param de sangrar de jeito nenhum, mesmo ele já tendo ido em hospital e tudo mais, não consegue fechar o ferimento, e com isso algumas pessoas começam a achar que ele é um santo, algum tipo de divindade, começa a pedir coisa pra ele, começa a pedir pra curar a doença de alguém, e a partir do momento ele cansa disso, ele decide fugir, e aí começa uma outra aventura completamente diferente, ele vai se apaixonar, e, nossa, o final, como eu falei, é muito triste, mas é um quadrinho muito bom, que eu recomendo bastante, e caso você encontre aí em sebo ou em sites que vendem gibi usado, recomendo muito, é realmente muito bom mesmo e precisava ser relançado aqui no Brasil. E o mês de março foi um mês que eu comecei a ler Bonelli, né? Eu já tinha lido alguma coisa de Bonelli, eu leio Ken Parker, mas Ken Parker não é mais da editora Bonelli, tinha lido algumas histórias de Tex, assim, mas nada além disso, né? Mas esse mês eu li até que bastante coisa de Bonelli, essa pilhinha inteira aqui que eu vou mostrar para vocês, começando pelo primeiro quadrinho da Bonelli que eu li esse mês, né, nesse meu começo como leitor da Bonelli, que é o segundo ônibus do Dylan Dog, né, publicado pela editora Mitos. Já tem 3 vídeos sobre esse ônibus aqui no canal, porque aqui dentro são 6 histórias que estão compiladas aqui, e eu decidi separar a resenha desse quadrinho em duas histórias por vídeo, né? Então 3 vídeos aí, e todas elas têm roteiro do Tiziano Sclavi, que é o próprio criador do personagem, e tem arte do Giuseppe Montanari, do Ernesto Grassani, do Luigi Picato, do Corrado Roy, do Giampiero Casentano, Luca Del Uomo, e daí repete os caras da primeira história. Mas é muito bonito, e assim, é muito bom. Eu realmente fiquei muito empolgado lendo esse quadrinho aqui. Esse desenho é do Corrado Roy, que até agora, de tudo que eu li da Bonelli, é o meu desenhista favorito da Bonelli. Mas, assim, não tem, até onde eu li, né, não tem desenho ruim da Bonelli. É tudo muito, muito bonito. E como eu disse, tô cada vez mais empolgado. Dylan Dog, para quem não sabe, ele é o investigador do pesadelo, como diz aqui na própria contracapa, que ele é meio que um investigador, né, um detetive particular, que lida com alguns casos envolvendo elementos fantásticos e de terror. É um quadrinho de terror, né? Mas muito bom mesmo. E caso você tenha interesse em saber mais sobre esse quadrinho, vai ver meus outros vídeos sobre esse volume aqui do ônibus, que realmente vale muito a pena, muito legal mesmo. Comecei a ler por esse segundo, agora eu já tenho o primeiro volume do ônibus e com certeza vou ler nesse mês de abril. Gostei muito disso aqui. E continuando os Bonellis que eu li da editora Mitos, eu li 5 volumes
do quadrinho Bonelli que até o momento é o que eu mais gostei, que é Júlia, né? Eu li 5 voluminhos. Eu li então o volume 1, que é Os Olhos do Abismo, o volume 2, Objeto de Amor, o volume 3, que é o Na Mente do Monstro, o volume 4, que é o Dilúvio de Fogo, e o volume 11, que é o Repouso Eterno. Ainda não saiu vídeo de Júlia aqui no canal, mas vai sair. O roteiro dos 3 primeiros aqui já tá escrito, eu vou gravar logo depois de terminar esse vídeo, inclusive. E esses 3 primeiros volumes aqui, eles formam uma trilogia, né? Uma história só nesses 3 volumes aqui. Então acho bacana, ainda mais para conhecer a personagem, ler esses 3 volumes aqui. Mas é muito bom. Júlia, até agora, do que eu li da Bonelli, é o meu favorito, mas acho que isso vai ficar mudando toda hora, porque realmente a Bonelli tem um nível de qualidade muito grande e sempre com desenhistas excelentes, né? Esse primeiro volume aqui tem desenhos do Luca Vanini, olha só, muito bonito. O volume 2 tem desenhos do Corrado Roy, que é o meu desenhista favorito da Bonelli até agora, como eu acabei de falar com o Dylan Dog. O volume 3 tem desenhos do Gustavo Trigo, que também bem bonito. O volume 4 tem desenhos do Pietro Dallagnol, olha só, e aqui é uma história única nesse volume, né? Ele não é continuação ou continua nada. E o volume 11, né, caso você tenha se perguntado por que eu peguei o volume do 1 ao 4 e o 11, é porque o volume 11 tem desenho do Sérgio Topp. E eu já falei algumas vezes aqui no canal que o Sérgio Topp é o meu desenhista favorito de todos, assim. Então eu queria muito ver ele desenhando histórias da Bonelli. E inclusive fica a recomendação que vai começar uma campanha no Catarse da editora Figura, que o volume 7 daquela coleção que eles lançam do Sérgio Topp vai chamar As Bonellianas, que vai compilar todas as histórias que o Sérgio Topp desenhou para a editora Bonelli, e eu tô muito ansioso por isso. Vai ter essa história aqui no meio, e assim, eu tô muito ansioso de ver essa história aqui, que é muito boa, num formato grandão, né, que é o formato que sai essa coleção do Sérgio Topp. Mas a Júlia é uma criminóloga, né? Ela não é uma policial propriamente dita, como eu achava que seria, mas ela é uma criminóloga que ajuda a polícia em alguns casos que envolvam psicopatas, serial killers e coisas assim, que aí o trabalho dela começa a ser importante, né? Para fazer um perfil psicológico assim da pessoa, do assassino. Mas muito bacana, cada edição só melhora. Esse primeiro arco aqui em 3 partes é incrível, gostei realmente muito, e logo já vai sair o vídeo de resenha da Júlia. Tô muito empolgado com as leituras da Bonelli. E eu comprei 2 quadrinhos também, né, e já li no caso, quadrinhos da Bonelli de uma editora que eu ainda não tinha tido contato antes, que é a editora 85. Né, no caso aqui, Morgan Lost, volume 1, já tem vídeo dele no canal, caso você queira ver, já tem uma resenha sobre esse primeiro volume aqui. As 2 histórias que tem aqui são escritas pelo Claudio Chiaverotti e tem desenhos do Michele Rubini e do Giovanni Talami, né? E o Morgan Lost, ele tem o diferencial que, assim, praticamente sempre a Bonelli publica as histórias em preto e branco, e o Morgan Lost é em preto, branco e vermelho, né? E é muito bonito, combina muito também com a história, com a ambientação do personagem. Eu gostei realmente bastante. E o Morgan Lost, ele é um caçador de serial killers numa meio que realidade paralela, né? Que alguns acontecimentos durante a história foram diferentes do que aconteceu na nossa linha temporal e fez com que criasse esse mundo meio steampunk, bizarro. A história se passa nos anos 50, mas eles têm tecnologias avançadas, como o celular, por exemplo. Então, assim, vai tendo várias brincadeiras com a
com acontecimentos históricos. Eu achei muito legal isso, mas, assim, essa história do Morgan Lost ser um caçador de serial killer é muito interessante. Por enquanto eu só li esse primeiro volume, e as duas histórias que estão compiladas aqui dentro, elas formam um arco só. Então é importante você ler as duas juntas, né? E ainda mais como para conhecer o personagem, para ter o primeiro contato, pegar o primeiro volume e já ler essas duas histórias muito boas e com a apresentação do personagem, acho que vai funcionar bastante para quem tem interesse em ler. Eu realmente gostei bastante. E eu esqueci de falar, a Júlia tem essas 5 edições, né? Ela tem o roteiro do Giancarlo Berardi, que é o criador do personagem, e o Giancarlo Berardi é o mesmo criador e escritor do Ken Parker, que é uma loucura pensar que ele criou 2 dos melhores personagens de todos os tempos, segundo o que as pessoas dizem, né? Quem leu praticamente tudo desses personagens. Então, assim, já dá pra ver que o cara é de muito alto nível. Mas enfim, falei do Morgan Lost, e o outro quadrinho que eu li por enquanto da editora 85 é o primeiro volume de Dampi, que é a história de vampiro da editora Bonelli, né? Esses voluminhos aqui da editora 85, eles compilam, né, 4 histórias italianas. Então aqui tem O Filho do Vampiro, A Estirpe da Noite, Fantasmas de Areia e Noturno Vermelho. Tem roteiros do Mauro Bozelli e do Maurizio Colombo, e desenhos do Maggio, do Luca Rossi e do Maurizio Dotti. Os desenhos são muito bons. O que eu mais gostei aqui foi o do Maggio, que desenha as 2 primeiras histórias. Realmente gostei bastante, mas os outros também não deixam nada a desejar. Olha só. E como eu disse, né, o Dampi é a história de vampiro da editora Bonelli. O mote, assim, principal da história de Dampi é que ele é um caçador de vampiros dessa raça Dampi, né? O personagem principal é dessa raça Dampi. O personagem principal chama Highlandraka e ele é filho de um vampiro com uma humana. E quando isso acontece, quando o vampiro tem um filho com uma humana, a criança nasce com o sangue venenoso para os vampiros. Então ele é uma das únicas coisas que conseguem matar os vampiros. E quem vem dessa linhagem de meio vampiro, meio humano, é chamado de Dampi. Então a gente vai acompanhando essa história. Ele vai, assim, logo no começo ele vai se juntar com outras 2 pessoas para continuar as aventuras. Ele se junta com um meio que soldado de uma guerra civil que está acontecendo aqui no começo da história, e com uma vampira que decide parar de cometer os atos de vampirismo e passar a fazer o bem, digamos assim. É muito bom, é um quadrinho mais puxado pra ação, assim, tem muito tiroteio, muita luta, muita briga o tempo inteiro, mas tem algumas horas que puxa mais também pro terror, tem horas que puxa mais pra ficção histórica, assim. Ele é muito pautado em questões históricas de guerra civil e tudo mais. Toda a história dele se passa em um lugar completamente diferente, se passa na Rússia, na Alemanha, numa parte da Europa aqui que não fala muito bem ao certo onde é, mas enfim, esses quadrinhos passam em vários lugares, é muito bacana, e vai ter um vídeo sobre ele também, tá? Tudo que eu tô lendo da editora Bonelli eu tô fazendo um vídeo aqui pro canal, e inclusive a minha leitura atual tá sendo o primeiro volume de Mágico Vento da editora 85, que também, logo que eu acabar, vai ter um vídeo aqui no canal. Por enquanto eu só li a primeira história do Mágico Vento, e o volume da 85 compila 5 histórias, né? Então ainda falta um pouquinho. Mas gostei muito, muito do Dampi. E isso foi o que eu li de Bonelli esse mês, né? Pretendo ler até mais Bonelli nesse mês de abril agora. Ainda tenho o primeiro volume do Dylan Dog, eu já tenho outro volume de Dampi, alguns de Morgan Lost, uns crossovers do Dylan Dog, que mais? O Mr. No Revolução também, que é aquele grandão capa dura da Panini. Enfim, tô muito empolgado com a editora Bonelli, eu tô muito feliz, muito ansioso para conhecer mais, e assim, cada história é uma melhor que a outra, então realmente tô gostando bastante. Mas vamos continuar aqui. Eu li um quadrinho da editora Zarabatana esse mês, que foi a grande decepção do mês, na verdade,
que foi Desistência do Azul, do Leandro Meliti. É um quadrinho que já saiu aqui no Brasil tem um certo tempo, se não me engano ele saiu em 2012. Saiu aqui no Brasil em 2012. E, assim, é um quadrinho que eu sempre ouvi falar muito bem, que ele era um quadrinho um pouco mais difícil, um pouco mais hermético, tanto que o subtítulo do quadrinho é um pretensioso ensaio sobre a memória e a imaginação. E tudo que eu posso dizer é que ele é realmente muito pretensioso. Eu acho que ele só ficou jogando coisa ali, ficou jogando ideia e não desenvolveu nada. Sinceramente, não consigo entender quem fala que esse gibi é uma obra-prima e tudo mais, porque sinceramente não entendi nada. Se eu tivesse que falar aqui pra vocês do que a história se trata, eu não conseguiria, porque é realmente muito maluco tudo que acontece, mas o desenho é muito bonito. Realmente, o desenho do Leandro Meliti é muito bonito. E eu fiquei surpreso de não gostar desse quadrinho, porque eu gosto muito de um outro quadrinho dele, que também saiu pela editora Zarabatana, que é o Dupan. O Dupan eu gosto bastante, mas esse não deu, assim. Não tenho nem muito mais o que falar, não sei de mostrar os belos desenhos do Leandro Meliti, mas, enfim, infelizmente não gostei desse quadrinho. E deixa aí no comentário se você já leu, se você gostou. Gostaria muito de saber, porque realmente não funcionou pro meu gosto. Agora um quadrinho da editora Suma, um quadrinho muito bacana, que é O Senhor das Moscas, escrito e desenhado pela Aimee de Jong, né, que é uma artista holandesa, se não me engano, que fez quadrinhos como A Obsolescência Programada dos Nossos Sentimentos e alguns outros assim. E ela, assim, ultimamente no Brasil tem saído bastante coisa dela, né? Não faz muito tempo que ela estreou no Brasil também, mas já saiu até que bastante coisa. E esse Senhor das Moscas aqui dela é adaptando o livro do William Golding do mesmo nome, né? Que é um livro bem clássico, que inclusive eu li o livro no final do ano. E vai ter uma resenha também sobre esse quadrinho, e eu vou falar mais dessa comparação do quadrinho com o livro, aproveitando que a história do livro ainda está meio fresca na mente. Mas o desenho da Aimee de Jong é muito bonito, esse coloridão, acho realmente lindo. E o Senhor das Moscas, ele vai tratar de um grupo de crianças que sofre um acidente, né? Eles estão fazendo uma viagem de avião e sofre um acidente, o avião cai numa ilha deserta, assim, completamente longe de qualquer coisa, e essas crianças vão ter que sobreviver, né, nessa ilha, e a partir daí elas vão começar a construir uma espécie de sociedade, só que vai chegar num ponto que essa sociedade vai descambar para selvageria humana. Assim, eu vou falar no vídeo de resenha específica sobre essas coisas também, mas a história dele é bem básica, né? Só essas crianças tentando sobreviver nessa ilha até alguém vir salvar eles. Mas tem muitas interpretações possíveis para a história desse livro. Você pode ler no mais raso, assim, que é uma história realmente básica e muito boa, mas tem algumas interpretações que, quando você começa a procurar alguns simbolismos que tem aqui dentro do quadrinho e do livro também, obviamente, vai ficando cada vez mais interessante. E eu gostei muito do livro, gostei muito do quadrinho, e em breve vai sair uma resenha sobre ele, mas já posso adiantar que é bem legal e recomendo vocês a pegarem. E agora tem dois quadrinhos da editora Indivisível Press, que é dois quadrinhos que me empolgam bastante, que eu tava com saudade de ler, que são quadrinhos do Power Rangers, né? Eu li aqui o segundo volume do Mighty Morphin Power Rangers. A editora Indivisível lança também a série Go Go Power Rangers, que é mais de origem, que também já saiu 2 volumes. E, assim, eu gosto muito do Go Go. E agora li o segundo volume do Mighty Morphin. Ele é escrito pelo Kyle Higgins e desenhado pelo Henry Prasetya. E, assim, arte eu não gosto muito desse quadrinho. Eu gosto muito das cenas de ação, quando os personagens estão nas armaduras. Por exemplo, aqui, ó. Aqui eu acho muito bonito. Mas os rostos dos personagens já não gosto tanto. E esse volume é uma continuação direta
dos acontecimentos do primeiro encadernado do Mighty Morphin, que tá contando meio que a origem do Tommy Oliver aqui na equipe, né, como o Power Ranger verde, que eventualmente vai se tornar o Power Ranger branco. E assim, ele é mais aprofundado do que a série dos Power Rangers, né, o que eu acho bem legal, porque eu gosto muito da série. Então, ter essa construção maior de lore, digamos assim, para os Power Rangers é uma coisa que eu gosto muito, é o que eu mais estou gostando na leitura dos quadrinhos do Power Rangers. Mas especificamente sobre esse segundo volume aqui, eu achei ele um tanto fraco, porque ele ainda não acaba essa história de origem do Power Ranger verde, né? Isso vai continuar ainda no terceiro encadernado do Mighty Morphin, e eu acho que já está se estendendo demais essa história de origem dele. A gente poderia apressar algumas coisinhas ali que fica um pouco mais chatinho, mas assim, ainda assim, para quem gosta de Power Rangers, é um quadrinho bem bacana, e toda vez que eu leio um quadrinho de Power Rangers eu fico muito empolgado e fico querendo reassistir a série e tudo mais. Eu gosto realmente bastante. Mas esse quadrinho aqui do Power Rangers que eu li, que é o Power Rangers Alma do Dragão, é muito, muito bacana. O vídeo sobre ele já tá gravado, eu só preciso editar para postar aqui no canal. Ele é escrito também pelo Kyle Higgins, que é o mesmo cara do Mighty Morphin, e desenhado pelo Giuseppe Cafaro, com cores do brasileiro Marcelo Costa. O desenho aqui desse quadrinho eu já gostei bem mais. E esse quadrinho, ele tem uma história muito interessante. Esse quadrinho é um volume único do Power Rangers, tá? Você pode pegar ele e acabou a história. E ele serve muito como uma homenagem ao Tommy Oliver e ao Jason David Frank, né? Que era o ator que interpretava o Tommy Oliver nas séries do Power Rangers. Inclusive, ele é consultor especial aqui nessa história. Só que serve, assim, a ideia principal foi ser uma homenagem ao Tommy Oliver, mas agora serve muito como uma homenagem ao ator, porque o ator morreu em 2022, né? Que foi uma coisa que eu fiquei bem triste. E ler esse quadrinho meio que trouxe de volta os sentimentos que eu tive quando eu li sobre a morte dele. Eu lembro onde eu tava, por exemplo, quando eu li sobre a morte dele, que foi uma coisa que mexeu bastante comigo, porque foi uma pessoa que acompanhou a minha infância, digamos assim, né? Então, todo dia ali eu via ele na TV. O Tommy Oliver é o personagem que mais viveu Power Rangers e apareceu em mais séries, né? Aqui tem todos os Rangers que ele já foi. Tem o Power Ranger preto do Dino Thunder, o vermelho do Turbo, o vermelho do Zell e o branco e o verde do Mighty Morphin. Enfim, a história em si do quadrinho, ela é bem simples. A história vai se tratar de que no futuro do universo dos Power Rangers, o filho do Tommy Oliver desaparece. Ele trabalha para a SPD, que também é uma equipe de Power Rangers, mas é a polícia aqui desse mundo. E durante um trabalho ali para a SPD, ele desaparece, e o Tommy e uma amiga do filho dele vão começar a procurar, né, o filho para descobrir o que aconteceu. Mas esse quadrinho, então, como se passa no futuro, e eu não vou dar muito spoiler sobre isso, mas ele serve muito como um final, assim, pro personagem. Como se essa fosse a última história envolvendo o Tommy Oliver. Gostei bastante. Vou mostrar mais um pouco aqui do desenho para vocês. Tem algumas aparições também muito bacanas durante o quadrinho, que para quem é fã do Power Rangers vai gostar bastante, do mesmo jeito que eu gostei. Recomendo muito o Power Rangers Alma do Dragão, e em breve vai sair um vídeo resenha sobre ele. E agora tem uma pequena sequência de quadrinhos da editora QS Comics, né, que é uma das editoras parceiras aqui do canal. Nesse mês eu li 4 quadrinhos da editora QS Comics. 3 deles a editora mandou aqui pro canal, e um deles eu já tinha e ainda não tinha lido, mas eu fiquei empolgado com a editora e decidi ler logo. Então vou mostrar primeiro os 3 que a editora mandou aqui pro canal. Primeiro foi o Canções do Cisne, do W. Maxwell Prince, e assim, com uma seleção de artistas muito bons. A grande maioria deles eu nunca tinha ouvido falar, mas passei a ser fã deles. Dos que eu já tinha ouvido falar é o Martin Simmons, que é o cara do Departamento da Verdade, e do Felipe Andrade, que é o cara do Laila Starr, que saiu pela editora DV. Mas tem também o Kaspar Wijngaard, Caitlin Yarsky, Alex Eckelmann Law
e Martin Morazzo. Assim, nunca tinha ouvido falar desses outros, mas o desenho é um absurdo, assim. Todos os desenhos são muito bonitos. Esse aqui da primeira história é do Martin Simmonds, e vou mostrando um por um aqui, mas esse quadrinho, ele reúne 6 histórias fechadinhas, né? Cada uma é sobre um tema diferente, só que todas elas vão envolver o mesmo tema, basicamente, porque elas são sobre o fim das coisas, né? Todas as histórias, ela tem como nome, sei lá, o fim do mundo, o fim de um casamento, o fim do mundo, o fim de uma sentença. Então, todas essas histórias, de um jeito ou de outro, vai falar sobre o fim de alguma coisa. Então é um quadrinho, assim, ao meu ver, né, no meu entendimento, é um quadrinho bem pessimista. Em momento nenhum parece que existe felicidade aqui pros personagens do quadrinho, mas eu gostei demais. Acho que a primeira história, não, a segunda história, desculpa, que é o fim de um casamento, foi a que eu mais gostei, mas no quesito arte, a que eu mais gostei é essa daqui, que é um cara que faz uma arte meio que com colagem. Essa história é o fim da anedônia, que eu pessoalmente não conhecia essa palavra, tive que procurar até. E a última história é meio esquisita, até porque não é exatamente quadrinho, mas ela é contada em forma de poema, mas também vai ter uma brincadeira com isso mais pro final da história. É muito bacana. Ano passado, que foi o ano que saiu esse quadrinho, eu vi várias pessoas colocando esse quadrinho em listas de melhores do ano. Se não me engano, o Vinícius do Dois Quadrinhos colocou como o melhor quadrinho que ele leu no ano. Se não me engano, foi ele, eu posso estar errado quanto a isso. Mas realmente é um quadrinho muito bom, gostei bastante, e já saiu uma resenha sobre ele na página do Instagram. Agora, um outro quadrinho que agora sim tem vídeo de resenha aqui no canal do YouTube é Friday, que é o lançamento mais recente da editora QS Comics, escrito pelo Ed Brubaker e desenhado pelo Marcos Martin, com cores de Muntsa Vincent. Eu gostei muito desse quadrinho. Como eu disse, já tem um vídeo de resenha sobre ele aqui no canal. Eu elogio bastante o quadrinho no vídeo, e ele tem uma pegada muito diferente dos outros quadrinhos do Ed Brubaker, né? Como eu falo lá no vídeo, esse quadrinho tem como se fosse o quadrinho do Ed Brubaker para adolescentes, digamos assim. Ele, assim, apesar de ter mortes, mistérios, suspenses, ele tem uma pegada um pouco mais leve nesses temas que ele trata. E eu realmente gostei bastante. E esse quadrinho aqui, de tudo que eu li do Brubaker, é o quadrinho que mais tem elementos fantásticos, né? Elementos realmente místicos, assim. Eu tenho até que tomar um pouco de cuidado nos desenhos que eu vou mostrar para vocês, mas assim, gostei muito mesmo. E o Friday, essa edição aqui da QS Comics, é um volume único, tá grandão, acho que tem quase 400 páginas, se não me engano. Isso, tem quase 400 páginas, mas vale muito a pena, realmente, quadrinho muito bom mesmo, assim como praticamente tudo do Ed Brubaker. Pelo menos de tudo que eu li dele, eu gostei de tudo. E o outro quadrinho que eles enviaram aqui pro canal é Um Inimigo do Povo, do Javi Rey, baseado na obra de Henrik Ibsen. Também já escrevi uma resenha sobre ele, vai sair no Instagram em breve. O desenho disso aqui é lindo, eu gosto muito dessas artes extremamente coloridas assim, e combina muito com a história desse quadrinho, porque esse quadrinho meio que se passa, meio não, né? Esse quadrinho se passa em uma ilha paradisíaca, assim. A história desse quadrinho é que esse personagem principal, que ele é um doutor, ele é um médico, ele descobre que o resort que foi construído nessa ilha, que está atraindo muitos turistas e está girando a economia desse lugar, a água das águas termais desse resort, ela tem contato com a água do esgoto da ilha, e isso está assim, infectando a água e causando problemas para quem se banha nessa água. Só que ao mesmo tempo, o prefeito da cidade, que é irmão do personagem principal, não quer que as pessoas saibam isso, não quer que ele leve isso a público, porque isso vai acabar com a única economia do lugar, basicamente. Então é uma história muito interessante, gostei bastante, e vai falar muito também sobre temas que são bem recorrentes pra gente, ainda mais no
contexto político atual, que assim, vai falar muito sobre como uma fake news pode afetar assim, todo o ambiente do lugar, vai falar sobre manipulação da mídia, um monte de coisa que deixa o quadrinho realmente bem atual e é baseado num livro que saiu em 1800 e alguma coisa. Então, realmente muito bom, gostei bastante desse quadrinho, Um Inimigo do Povo. E o outro quadrinho da KS Comics que eu li, que esse sim eu já tinha, é o Indians, do Tiburce Ogier, e desenhado por vários artistas, que são todos esses artistas aqui dos dois lados. O Indians, o subtítulo dele é A Sombra Negra do Homem Branco. Gostei bastante desse título. E o Indians, como o próprio nome já diz, é um quadrinho sobre índios, em que são vários pequenos contos, são 18 histórias aqui dentro, e assim, é um quadrinho relativamente curto, ele tem cerca de 125 páginas, então 18 histórias em 125 páginas, vai ter história de 10 páginas, mas vai ter história de uma página às vezes, e só que, assim, apesar de ser várias historinhas, se você ler elas todas na ordem que tá aqui dentro do quadrinho, você começa a perceber que ela segue uma linha cronológica, né? A primeira história vai se passar em 1540 e a última vai se passar em 1889. Então ela segue uma ordem cronológica que, por mais que você não precise ler tudo na ordem, se você ler na ordem vai ser um pouco melhor pro entendimento total, digamos assim. Eu vi algumas pessoas falando que esse quadrinho não era tão legal, eu vi algumas pessoas falando que era muito bom, e assim, eu achei ele na média. Eu achei um quadrinho bom, achei um quadrinho bacana, com uma arte excelente, não tem uma arte ruim aqui dentro, apesar de ter 18 caras desenhando, todas as artes são de muito alto nível, realmente gostei bastante. E assim, cada vez mais eu tô gostando de histórias de faroeste, né? Então gostei bastante de ler esse quadrinho, mas como eu disse, acho que se fosse uma história longa, em vez de vários continhos contando uma história longa, eu acho que ficaria um pouco melhor. Algumas coisas aqui foram um pouco apressadas, um pouco corridas, mas ainda assim eu achei muito bacana, e em breve a editora KS Comics vai lançar um quadrinho que é uma espécie de continuação espiritual desse aqui, que é do mesmo autor e com vários desenhistas também, que daí é o ponto de vista dos cowboys. Eu tô muito ansioso para ler esse quadrinho. Então fica aí a indicação desses 4 quadrinhos da editora KS Comics. E agora eu vou mostrar 2 quadrinhos da editora Pipoca e Nanquim. O primeiro deles é um mangá, que é o 4º volume de Battle Royale, que eu tô gostando bastante também. Eu já fiz uma resenha sobre o primeiro volume, se não me engano eu fiz uma resenha sobre o segundo também na página do Instagram, e eu continuo gostando bastante do Battle Royale. Vai acabar agora no volume 5, e o Battle Royale, como eu já disse em outros vídeos aqui, ele vai contar a história de uma turma do 9º ano de uma escola do Japão que é selecionada para participar do programa, que é um programa que o governo do Japão, nessa realidade bizarra, tem, que ela pega uma turma de 9º ano todo ano, leva para um lugar completamente isolado, aqui no caso é uma ilha, e coloca essa turma para se matar. E basicamente o último que restar vai ser o grande vencedor desse jogo completamente bizarro. Então continuo gostando bastante, cada vez mais tem mais violência, mais mortes gore, assim, que é uma coisa que eu gosto bastante. Mas apesar de eu ainda estar gostando bastante, esse 4º volume aqui, de todos os que eu li até agora, eu achei o mais fraquinho, tá? Não que ele seja ruim, longe disso, a história ainda continua muito boa, mas comparada com os outros volumes, esse é o volume mais fraco. E eu não vou entrar tanto no mérito para não dar spoiler, mas começa a parecer que alguns personagens aqui têm superpoder, que foi uma coisa que eu fiquei meio boiando assim, porque eu achei que ia ser uma coisa mais realista, só que tem uma batalha aqui dentro desse 4º volume que parece que os personagens têm superpoder, que foi uma coisa que eu não gostei. Eu achei que poderia ter continuado nessa coisa mais de realismo, com guerras, batalhas, né, no caso, com armas, com faca, espada e coisa assim. Mas essa parte assim destoou um pouco do que eu tava gostando bastante do mangá,
mas ainda assim continua em muito alto nível, né? Vou mostrar a arte aqui para vocês. Olha só, é bem bonito a arte. Tem alguns rostos em específico que eu não gosto, que eu acho feio, principalmente o do diretor desse programa, digamos assim, mas no geral eu gosto bastante da arte. E esse é um mangá que eu tenho que prestar atenção no que eu tô mostrando para vocês, porque realmente tem umas partes que não tem como mostrar, assim. Mas, enfim, tô gostando bastante do Battle Royale e tô muito ansioso para ler o 5º volume, que vai ser o final dessa série aqui, né? Cada volume da editora Pipoca Nankin compila 3 edições japonesas. A Battle Royale foi lançada inteiro em 15 volumes, então aqui vai ser lançado inteiro em 5 pela editora Pipoca Nankin. Tô bem ansioso. E o outro quadrinho da editora Pipoca Nankin que eu li é o Eu Sou o Seu Silêncio, escrito e desenhado pelo Jordi Lafebre. É uma história policial em Barcelona, como mostra aqui na capa. Já tem um vídeo específico sobre esse quadrinho aqui também, e eu amei de paixão isso aqui. Eu gosto muito do Jordi Lafebre, e lá no vídeo sobre esse quadrinho eu falo que é muito difícil, quase impossível, que no final do ano esse quadrinho não está na minha lista de melhores leituras do ano. Eu realmente gostei muito mesmo. O Jordi Lafebre é um monstro desenhando, é muito bonito, cada página é uma obra de arte. Só essa capa aqui já é uma coisa linda, mas a história vai seguir essa personagem principal aqui, que é a Eva, que é uma mulher doutora em psiquiatria, e ela vai auxiliar uma amiga numa hora difícil, assim. A avó dela vai ler para toda a família o testamento, né? A avó não morreu, mas ela tá bem velhinha, com mais de 100 anos, então ela já vai ler o testamento para falar exatamente o que cada um vai ficar. Eles fazem parte de uma família extremamente rica da Espanha, que ficou bilionária com a fabricação de cava, que é um tipo de vinho espumante muito tradicional da Espanha. Só que no meio da noite vai acontecer um assassinato. Um dos integrantes dessa família muito importante morre, e assim, a principal suspeita, né, porque ela mesma acha o corpo e chama a polícia, é a Eva, e ela vai começar então a fazer essa jornada para se inocentar, né, e também descobrir o que aconteceu. Mas é um quadrinho muito bom, realmente muito bom. Acho que falando aqui em poucos minutos não faz jus ao que a história é. Caso você tenha ficado interessado, eu recomendo que você veja o vídeo sobre esse quadrinho aqui e depois leia esse quadrinho, porque é realmente muito bom mesmo. Um dos grandes lançamentos no Brasil esse ano, e pessoalmente era o lançamento que eu mais estava esperando da editora Pipoca Nankin esse ano. Eu realmente gostei muito. E agora eu vou mostrar para vocês a editora que eu mais li no mês, que é a editora que eu quase sempre mais leio todo mês, que é a editora Panini, né? Primeiro eu vou começar com um quadrinho da Image da Panini, que é o primeiro volume do Invencível. Esse volume é o Negócios de Família. Ele é escrito pelo Robert Kirkman e desenhado pelo Cory Walker, né? Eu falei lá no meu vídeo de resenha que eu não gosto tanto do desenho do Cory Walker. Eu acho muito simples. Eu não sei se ele vai melhorando ao longo do quadrinho, mas eu gosto muito mais do estilo, por exemplo, do desenho, né, da série, no caso do Invencível, do que exatamente do quadrinho. Mas o quadrinho é muito bom, eu tô muito ansioso para ler todos os quadrinhos do Invencível, né? Como eu disse, já tem uma resenha sobre ele. Eu fiz a assinatura da Panini para esse quadrinho aqui, porque ficava muito mais barato. Não tive problema com a entrega desse primeiro aqui, ele não veio amassado, ele chegou na data prevista e tudo mais. Então, por enquanto, sem problemas com a assinatura da Panini. E caso você não saiba do que se trata, o Invencível vai contar a história desse personagem aqui, que é o Mark Grayson, que é o Invencível. Esse é ele sem o uniforme. E aqui no universo do Invencível, eu vou falar a trama desse primeiro aqui para não dar muito spoiler para quem não assistiu a série. O pai do Invencível, ele é o maior super-herói
do mundo, assim. Ele é meio que o Superman desse universo, que é o Omni-Man, que é esse cara aqui, que inclusive eu até mostrei um desenho dele aqui pra vocês, que é esse cara aqui, é o pai dele. E quando o Mark atinge a puberdade, ele começa a desenvolver superpoderes também parecidos com o do pai. Então ele consegue voar, ele tem super força, ele é resistente e tudo mais. Quase um poder de Superman, só que mais nerfado, digamos assim. O pai dele é mais poderoso que ele. E a partir daí vai começar a contar a história do Invencível, que é esse novo super-herói que surge aqui com o Mark Grayson ganhando os seus poderes. Pra quem não assistiu a série, assim, vem muita coisa interessante por aí que vai explodir a cabeça de quem não sabe nada sobre a história. Eu mesmo que já assisti a série, eu gosto muito e eu tô ansioso pra ver como que tudo isso vai ser desenvolvido aqui no quadrinho. Mas, enfim, tô gostando muito mesmo. Tô muito feliz que a Panini tá lançando esse quadrinho aqui no Brasil e não vejo a hora de chegar o número 2 pra ler também. Realmente muito bom. Acho que provavelmente todo mundo deve estar fazendo essa coleção. E agora eu dei andamento mais uma vez a uma outra coleção, que é a leitura de Marvel Max, né? Eu ganhei a coleção completa de Marvel Max e esse mês eu li da edição 36 até a edição 51. E assim, Marvel Max tem muita coisa boa, só que eu acho que o ápice, as pepitas assim do que saiu na Marvel Max já foram, assim, é mais coisa do começo, apesar de que agora entrou o Justiceiro do Garth Ennis, que é muito bom, mas eu acho que a Marvel Max meio que vai caindo de nível durante o tempo, né? Aqui, essa edição 36 tinha a história do Falcão Noturno, que é um dos personagens do Poder Supremo, a minissérie da Viúva Negra, que eu não gosto. Gostei da primeira só, que era do Greg Rucka, e depois as outras da Viúva Negra eu não gostei. A do Falcão Noturno tem desenho do Steve Dillon, eu gostei bastante dessa história. E depois ainda tinha aqui nesse número 36 e aqui começa o Nick Fury do Garth Ennis com o Derek Robertson, né? Que é uma história de guerra aí do Nick Fury, que inclusive saiu agora em capa dura pela editora Panini. Não vou falar especificamente sobre todas as edições aqui, senão vai ficar um vídeo imenso. Vou falar sobre alguns destaques que forem aparecendo aqui, mas eu tô gostando muito da leitura da Marvel Max, apesar de que, como eu disse, meio que o melhor já foi, né? Mas, assim, tô realmente gostando bastante. Toda edição, pelo menos, tem alguma história que eu gosto bastante. E a partir da edição 41, que foi a primeira edição de 2007, a edição começou a ter 100 páginas e reunindo 4 histórias, né? Até o número 40, ela tinha 72 páginas, se não me engano, e reunia só 3 histórias, e a partir do número 41 até o final, até o 81, reúne 4. E aqui nesse número 41 tem a estreia de Zumbis Marvel, que é uma história que eu acho bacaninha assim, mas não nada demais. Tem a continuação do Poder Supremo, que é o Esquadrão Supremo, que também é do Straczynski com o Gary Frank. Essa continuação aqui não tá naquele capa dura que a Panini lançou, que inclusive tem resenha aqui no canal. Aí continua o Nick Fury do Garth Ennis, aí tem o Zumbis Marvel, que, como eu disse, é meio qualquer coisa pra mim, eu não gosto tanto assim. Eu tenho os encadernados do Zumbis Marvel, e até aqui é onde eu li, reúne só a primeira minissérie, e nesse número 41 também começa a trazer, não posso mostrar isso, começa a trazer o Justiceiro do Garth Ennis a partir do número 19, tá? O Justiceiro do Garth Ennis antes, aqui em 2006 no caso, saía na mensal do Demolidor e resolveram trazer para Marvel Max. E no número 42 tem a estreia de Motoqueiro Fantasma, Estrada para a Danação, que é um quadrinho que eu sempre tive muito interesse em ler,
Eu nunca tinha lido nada do Motoqueiro Fantasma especificamente, e esse Estrada pra Danação eu sempre vejo assim, algumas pessoas que gostam muito, que defendem com unhas e dentes, e alguns que detestam completamente. Eu achei bacaninha, assim, acho meio... Qual é a palavra? Não é inútil, mas eu acho meio indiferente, assim, acho que não... É dispensável. E, assim, é escrito pelo Guy Fiennes, que é um cara que eu gosto, e é desenhado pelo Clayton Crane, que é um cara que eu não gostei do desenho dele, porque é um desenho muito digital, que se saísse hoje em dia, com certeza muita gente até falaria que é IA, mas eu não gostei do desenho dele, eu achei muito, assim, muito artificial, parece que nada tem vida, assim, eu acho meio estranho. Mas continua o Esquadrão Supremo, Zumbis Marvel e o Justiceiro. O Justiceiro vai continuar até a edição 81 da Marvel Max, que é onde acaba, né? Aqui o número 43, com mais Motoqueiro Fantasma. E eu não sei ao certo... é aqui, na verdade. Essa número 44 tem a estreia de Nova Onda. Essa Nova Onda é um quadrinho que eu tô... assim, odiando, basicamente. Do que eu procurei, é um quadrinho que tem pessoa que gosta bastante, e eu pessoalmente não vi ninguém falar mal até agora, a não ser pelas cartas que tem aqui na seção de carta das revistas, mas eu não tô gostando nada desse Nova Onda. É um quadrinho que parece uma paródia, parece que é uma piada. É escrito pelo Warren Ellis, que é um cara que eu gosto, assim, eu gosto muito do Transmetropolitan dele, por exemplo, e é desenhado pelo Stuart Immonen, que é um cara que eu gosto bastante do desenho dele, mas eu não tô gostando nem um pouco desse Nova Onda. Até onde eu li ainda tem Nova Onda acontecendo, porque foram 12 edições de Nova Onda, e até onde eu li, se não me engano, a 51 tem até a edição 9, então ainda vou ter algumas edições de Nova Onda aí pra ler. Não gosto de pular as histórias que eu não gosto, eu realmente leio tudo, mais pra conhecer mesmo, né? Mas o Nova Onda não tá legal. E aqui aconteceu uma coisa interessante, mas triste, né? Acho que foi na 43, na verdade. Foi na 43, que tem a edição número 7 do Esquadrão Supremo. E eu vou mostrar aqui pra vocês, não sei lá se é spoiler, mas vou mostrar. Essa edição do Esquadrão Supremo acaba com um baita cliffhanger, que um personagem, um vilão, volta e começa a destruir uma parte da cidade, mata um monte de gente. Só que, aparentemente, esse Esquadrão Supremo foi cancelado na edição número 7. Pelo menos até agora, na Marvel Max não voltou, pelo que eu procurei também não tem mais. Tem algumas outras minisséries envolvendo o Poder Supremo aqui dentro, inclusive daqui a pouco vai entrar uma que eu vou mostrar pra vocês. Mas eu fiquei muito triste que o Esquadrão Supremo acaba aqui no volume 7 sem ter uma resolução certa, né? Aí aqui o número 44, com essa capa do Zumbis Marvel parodiando a capa do casamento do Homem-Aranha, né? E tem as mesmas séries, o Motoqueiro Fantasma, o Nova Onda, o Zumbis Marvel e o Justiceiro. Inclusive o Justiceiro, muito bom. Eu já tinha lido essa parte aqui do Justiceiro, pelo menos nas edições da Marvel Deluxe que a Panini lançava, né? E é realmente muito bom, eu tô gostando muito de reler. Pena que não é do volume 1, mas pelo menos eu tenho as Marvel Deluxe e posso pegar pra reler. Aqui 46, com essa capa do Motoqueiro Fantasma, continua com as mesmas revistas. Aqui na 47 tem uma estreia. A capa da edição 47 tem a estreia de uma série chamada O Capuz e também do Hyperion versus Falcão Noturno, que é uma das minisséries envolvendo Poder Supremo. Essa minissérie é bem legal, ela tem um background real, né, porque ela se passa na Guerra Civil de Darfur, que é uma coisa completamente horrível que aconteceu e ainda, se não me engano, ainda acontece, mas é muito, muito bacana essa minissérie aqui com o Hyperion e o Falcão Noturno nesse contexto de Darfur. E não é escrito pelo Michael Straczynski, né, que é o criador do Poder Supremo. É escrito pelo Mark Guggenheim
e com arte do Paul Gulacy, que é um cara que eu gosto bastante. O Paul Gulacy fez uma parte do ônibus da Mulher Gato, que inclusive vai sair um vídeo aqui em breve sobre ele. Foi um quadrinho que eu li em janeiro. E continua também, né, as outras séries, o Nova Onda e tudo mais. E tem a estreia, como eu disse, do Capuz. O Capuz é uma história que, até onde eu li, ainda está acontecendo e eu estou gostando bastante. É escrito pelo Brian K. Vaughan e desenhado pelo Kyle Hotz. O desenho do Kyle Hotz eu acho bem qualquer coisa. Ele é muito estilizado, assim, eu não gosto tanto. Mas o roteiro do Brian K. Vaughan tá bem bacana. Se não me engano, saiu um capa dura do Capuz pela editora Panini também, uns anos atrás. Mas eu não, na época, deixei de pegar e agora, assim, não vou pegar mais, porque já tem aqui nas revistas mensais, mas acho um quadrinho bacana. O Capuz vai contar a história desse personagem que ele tá tentando vencer na vida, só que ele é meio que um bandido, apesar dele ter alguns pensamentos assim de querer fazer a coisa certa. Ele ganha vida cometendo crimes e chega uma hora que ele comete um crime junto com o primo dele que dá errado, e ele descobre, ele acha na verdade, o capuz, né, que ele vai usar nas edições e que dá invisibilidade para ele enquanto ele segura a respiração, e ele vai achar também umas botas que conseguem fazer com que ele ande no ar. Esse é a capa do Capuz e meio que o visual dele. Tô gostando bastante do Capuz, principalmente por causa do roteiro do Brian K. Vaughan, que é um cara que eu gosto bastante. E aqui continua as mesmas histórias, né? Marvel Max 48, 49, o 50, que tem a última edição da minissérie do Hyperion versus o Falcão Noturno. E aqui na edição 51 começa essa Tiros na Noite, que é uma revista que, assim, eu só li a primeira edição por enquanto, mas eu tô gostando bastante, eu achei muito interessante a ideia. É escrita pelo J. Michael Straczynski, o Straczynski foi o autor mais publicado nas Marvel Max, e tem desenhos do Tommy Lee Edwards, que é um cara que eu gosto bastante do desenho dele. E esse Tiros na Noite, ele vai meio que contar uma realidade paralela do universo Marvel, né? Ele muda um fato em específico que vai alterar todo o universo Marvel. O fato que ele muda aqui é que no universo Marvel principal, o cientista que dá o soro do super soldado pro Capitão América, ele morre logo depois de dar o soro. Então o Capitão América existe, só que o soro passa a não existir mais, porque não estava escrito em nenhum lugar. Toda a fórmula do soro estava na mente do cientista. E o que eles alteram aqui é que, e se esse cientista morresse um pouco antes de dar o soro pro Capitão América, né? Então, assim, por exemplo, vocês conseguem ver o Homem de Ferro aqui, mas o Homem de Ferro, na verdade, nesse contexto aqui dessa história, é o Steve Rogers, né? É o Capitão América, porque aqui no contexto do quadrinho, o exército tinha um projeto meio que de Homem de Ferro e tinha que ser alguém muito magro para conseguir entrar na armadura, e como o Steve Rogers não tá com o soro do super soldado, ele consegue entrar, ele se voluntaria porque ele quer muito lutar pelo país dele, e a história vai girar a partir daí. Tô muito empolgado para continuar lendo as Marvel Max, né? O Capuz, o Justiceiro, Nova Onda não, e esse Tiros na Noite. Com certeza vou ler mais, pelo menos aí umas 15 edições de Marvel Max em abril, e acho que eu devo terminar de ler a coleção toda em maio, né? Que são 81 volumes, como eu falei. E agora da editora DC, né? Mas também da Panini, eu li o 11º volume da Saga do Flash, que é escrito pelo Mark Waid, com desenhos do Oscar Jimenez e do Humberto Ramos, também conhecido pelo apelido carinhoso de Ruimberto Ramos, porque o desenho dele é péssimo, eu não gosto nem um pouco. Olha só o desenho do Humberto Ramos. E isso é um mau exemplo, na verdade, tem páginas muito piores. Olha isso, é muito feio o desenho do Humberto Ramos. E eu acho engraçado que eu tenho o autógrafo do Humberto Ramos na primeira Saga do Flash. Mas enfim. E o desenho do Oscar Jimenez é um desenho bem anos 90, assim, mas que eu gosto.
Acho, assim, comparado com as outras coisas que teve nos anos 90, eu acho um desenho bem competente. Mas esse 11º volume aqui da saga do Flash, o principal dele é o Impasse Mortal, que é uma nova... Não é mega saga, um arco de história do Flash, que vai envolver o vilão Savitar. Se não me engano, é a primeira aparição do Savitar nos quadrinhos, posso estar enganado quanto a isso. Pelo menos é a primeira história que eu leio envolvendo o Savitar. Eu conhecia ele por causa da série do Flash, da CW, que eu gostava quando eu era mais jovem. Mas aqui então o Flash vai ter que enfrentar o Savitar, que é esse vilão aqui. E a história não acaba nesse 11º volume, tá? Esse Impasse Mortal, se não me engano, são 6 edições e ainda vai sobrar 2 edições para Saga do Flash número 12, que inclusive já saiu. Devo ler a Saga do Flash 12 agora no mês de abril. Mas estou gostando bastante. A Saga do Flash é a saga que eu tô mais adiantado, né? Já li 11 volumes até agora. Eu tenho 5 da Mulher Maravilha, que eu não li nenhum até agora. Tenho completo do Demolidor, que eu só li os 3 primeiros. Tenho completo a primeira temporada da Liga da Justiça, que eu só li os 4 primeiros. Enfim, eu tenho que dar andamento nas sagas. Mas o Flash é um dos meus heróis preferidos da DC. E tô gostando bastante de ler essa saga aqui. E outros 2 quadrinhos da DC que eu li foram quadrinhos do selo Black Label, né? O primeiro deles é Mulher Gato Cidade Solitária, que é escrito e desenhado pelo Cliff Chiang, que vai sair uma resenha sobre ele no Instagram. Eu gostei muito desse quadrinho, principalmente da arte. Eu gosto muito do Cliff Chiang. Eu até falo na resenha que depois de eu ter lido A Mulher Maravilha dos 952 e o Paper Girls, que é desenhado por ele, eu comecei a querer ler qualquer coisa que ele desenhasse, né? E eu achei muito fascinante que ele também escreve muito bem. Realmente gostei bastante. Esse quadrinho ele vai se passar num futuro do universo DC. A Mulher Gato aqui tem 55 anos e o começo da história, ela acabou de sair da prisão. Ela passou 10 anos na prisão, acusada de matar o Batman e alguns outros personagens num evento que aqui no quadrinho é chamado de Noite dos Bobos, que é um nome bem ruim na minha opinião. Mas, enfim, a história vai girar em torno disso. E a grande aventura aqui do quadrinho vai ser que a Mulher Maravilha, a Mulher Gato quer descobrir uma coisa que o Batman falou pra ele logo antes de morrer, né? Ele falou uma palavra, ele falou Orfeu, e morreu basicamente, e deixando essa última coisa pra Mulher Gato, que ela não sabe o que é, aparentemente ninguém sabe o que é, e ela vai procurar então o que é esse Orfeu. Mas tem várias subtramas bem interessantes. O prefeito de Gotham City aqui no quadrinho é o Harvey Dent, né, que é o Duas Caras, e assim, parece que ele é bonzinho, só que obviamente não vai ser. O futuro aqui de Gotham também é meio fascistão, assim, tem um monte de polícia com metralhadora nas ruas, com umas espécies de armadura, parecendo a do Batman até. Mas, enfim, eu gostei muito desse quadrinho. Tem uma parte ali que eu acho que começou a arrastar demais, mais pro final do quadrinho, acho que não era necessário, mas no geral gostei bastante do Mulher Gato Cidade Solitária. E o outro quadrinho do Black Label que eu li, que é um dos que falam que é um dos melhores desse selo Black Label, que é Mulher Maravilha Terra Morta, que é escrito e desenhado pelo Daniel Warren Johnson, que é um cara que eu gosto bastante. Eu só tinha tido contato com as obras autorais dele, eu tinha lido o Do a Power Bomb, que é o meu preferido, e o Murder Falcon também, que são 2 quadrinhos muito bons. Mas aqui então ele faz um quadrinho no universo DC, e é outro quadrinho que se passa também no futuro do universo DC. Aqui é meio como se fosse o fim do mundo da DC. Basicamente, assim, esse quadrinho não tá dentro da cronologia, mas se tivesse, seria basicamente a última história de todas. Porque aconteceu alguma coisa aqui, que o mundo acabou e surgiram essas criaturas gigantes, bizarras. E, assim, a Diana, ela não tem muitas memórias do que aconteceu, porque logo antes de acontecer esse fim do mundo, ela passou por um trauma muito grande que fez com que alguma das memórias dela apagassem. Então ela também tá meio perdida aqui nesse fim de mundo. Ela encontra um grupo de sobreviventes e decide ajudar
eles, e a trama principal é que Temícera, né, a Ilha da Mulher Maravilha, é um lugar extremamente seguro, então o plano dela é levar todas essas pessoas para Temícera. Então o quadrinho vai girar em torno disso. Tem desenhos lindos, como eu já mostrei, do Daniel Warren Johnson. Ele tem um traço muito único. Isso aqui eu não posso mostrar porque já é spoiler, mas eu gosto muito do desenho dele, e eu gostei muito do quadrinho também. Eu só acho que eu fui com muita sede ao pote, eu fui com muita expectativa por todo mundo falar que é maravilhoso, excelente, não sei o que lá. Eu achei bem legal, achei bem bacana, mas nada uou, perfeito e tal. Meio longe disso até. Gostei mais da Mulher Gato, pra falar a verdade, mas gostei bastante de ter lido o Mulher Maravilha Terra Morta. E por último, os últimos 5 quadrinhos aqui que eu vou mostrar é uma coleção que eu terminei de ler. No mês passado eu li o primeiro volume dessa coleção, e agora eu li o volume do 2 ao 5 e o volume de spin-off, que é Sem Balas. Gostei muito, muito de ter lido esse quadrinho. É um quadrinho que eu tinha muito interesse, que eu queria ler fazia anos. Eu já tinha essa coleção aqui completa em casa também fazia um certo tempo, e estava enrolando para ler porque é grande, né? São 100 edições mensais. Nem sei como eu consegui ler tudo nesse mês, mas Sem Balas é muito bom. É escrito pelo Brian Azzarello e desenhado pelo Eduardo Risso. E a trama principal desse quadrinho, ela é bem básica. Tem um cara que é o Agente Shepard, que... deixa eu ver se ele tá em alguma das capas aqui. Enfim, tem um cara que é o Agente Shepard, que ele começa a aparecer para algumas pessoas, e algumas pessoas que estão bem mal de vida, e aconteceu algumas coisas que deixaram essas pessoas mal de vida, seja, sei lá, uma traição, alguma coisa que levou a pessoa à prisão e coisas assim. E o Shepard, ele dá uma mala para essa pessoa, uma maleta, e fala, aqui dentro tem provas incontestáveis de que essa determinada pessoa acabou com a sua vida, e tem aqui também uma pistola com 100 balas completamente rastreáveis, que você pode fazer qualquer coisa que você quiser com elas, que você não vai ser pego, a polícia nunca vai conseguir chegar em você. Então o quadrinho começa com ele dando essa oportunidade para várias pessoas ao longo do quadrinho, e aos poucos a gente vai percebendo por que ele faz isso, como ele tem esse poder. Isso tudo envolve um cartel de famílias extremamente poderosas que meio que controlam toda uma parte dos Estados Unidos. E também a gente vai entender por que essas pessoas especificamente que receberam essas maletas, né, são pessoas importantes ao longo das histórias. E eu acho muito bacana de ler o Sem Balas meio que numa tacada só, como eu fiz, porque são muitos personagens importantes para a história, que, assim, é importante você lembrar quem é cada um, como essa pessoa surgiu no quadrinho e tudo mais. E, assim, realmente, se você lê mês a mês, né, saiu numa mensal de 100 edições, então eu acho que não deve funcionar tão bem. Acho que nesse formato encadernado, com muitas edições por encadernado, e ler tudo de uma vez, acho que funciona muito mais. O Sem Balas é uma das grandes séries da Vertigo que já saiu, das mais atuais pelo menos, ali anos 2000, é a mais famosa, junto com Fábulas e Y Último Homem. E, assim, realmente gostei muito, muito de ter lido. Tudo que falavam, tudo que eu já ouvi falar sobre essa série é verdade, é muito bom. Uma das melhores coisas que eu já li da Vertigo. E, como eu disse, eu li o spin-off, né, que é essa edição aqui, que é Sem Balas, Irmão Lono, que também é escrito pelo Azzarello e desenhado pelo Eduardo Risso. E vai contar a história, então, desse personagem que é o Lono, né, que é um personagem muito importante durante toda a série do Sem Balas. E aqui meio que vai ser um fim pro personagem. Essa história se passa já depois do final de Sem Balas, então é importante você ler depois. Mas também muito bacana, mantém o mesmo nível da série, né? Ainda mais por ser dos mesmos criadores. Assim, não cai o nível de jeito nenhum por ser um spin-off, nem nada assim. Realmente muito, muito bom. Ainda tô pensando como é que eu vou fazer um vídeo sobre Sem Balas, porque se eu for falar da série inteira, vai ficar um vídeo extremamente longo. Mas enfim, essas foram as minhas leituras do mês de março. Acabei me perdendo aqui. Foram 47 quadrinhos, como eu disse, de várias editoras diferentes. Foi um mês excelente
descobri a Bonelli, que é uma coisa que eu tô adorando, quero ler cada vez mais. Aconteceu várias coisas bacanas com o canal também. O canal fechou parceria com a editora Pipoca e Nanquim, com a editora Mitos, já tinha da editora QS Comics. Então, assim, tô muito feliz. Bateu 900 inscritos também, nesse momento tá com 925, 7, alguma coisa assim. E eu tô muito feliz com todo o andamento do canal. E, enfim, só tenho a agradecer a todo mundo que acompanha, que assiste tudo. Mas, enfim, esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado das minhas leituras. Comente aí o que você leu de bom nesse mês de março, o que você leu de melhor, o que você leu de pior, o que você quer ver vídeo aqui de todas as coisas que eu mostrei, o que você recomenda que eu leia também, que eu vá atrás. Gosto muito de receber as indicações de vocês. Mas, enfim, deixe seu comentário. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar um like, de se inscrever no canal, de compartilhar esse vídeo também com alguém que você acha que pode gostar desse tipo de conteúdo. Ative o sininho para não perder nenhuma notificação de vídeo novo que apareça por aqui. E caso você tenha ficado interessado em qualquer um desses quadrinhos, os que tiverem na Amazon pelo menos, eu vou deixar aqui embaixo na descrição do vídeo. E entrando por meio desse link e comprando por meio dele, você ajuda demais o canal com uma pequena comissão. Não muda nada para você, mas ajuda muito aqui com a manutenção do canal. Então, agradeço muito aí a quem fizer a compra através do link. Mas era isso que eu tinha para falar no vídeo de hoje. Muito obrigado por assistir e um abraço.